Otávio, eu não vou te ouvir. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do projeto Saberes do Sul Global, uma realização da Unesp em parceria com a UNILA, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, com financiamento da Pró-Reitoria de Extensão Universitária e Cultura da Unesp e com o apoio da Socicom, Federação Brasileira de Associações Científicas e Acadêmicas em Comunicação. Nosso debate hoje é sobre o educador brasileiro, patrono da educação e um dos pensadores e pesquisadores mais citados no mundo, Paulo Freire. A homenagem é mais que necessária neste ano do seu centenário. Para participar, então, desta roda de conversa sobre e com os saberes de Paulo Freire, nós recebemos aqui a educadora Anita Freire, viúva do Paulo Freire e também coautora de diversas obras na área da educação, e também as professoras Roberta Traspadini, da UNILA, e a professora Rosiane Andrello, da Unesp. Agradeço a presença, então, Nita, Rosiane e Roberta, aqui neste nosso bate-papo sobre Paulo Freire, e também a todos vocês que nos acompanham pelo YouTube da TV Unesp. Lá no chat você pode encaminhar seu comentário, sua sugestão e sua pergunta aqui para as nossas convidadas. Para abrir, então, essa live sobre Paulo Freire, eu convido a apresentação musical do músico paulista Vinícius Zurlo. Na sua trajetória musical como cantor e compositor, Vinícius ressalta a cultura do interior e valoriza os cidadãos em sua luta diária pela vida. Ele já integrou diversos grupos musicais e de pesquisas de manifestações populares e desde 2007 ele se apresenta em festivais, feiras e praças em todo o estado de São Paulo. Em 2015 ele foi premiado com a canção autoral A Noite que Durou Dias no Festival Regional de Tarumã. Vamos então ouvir agora a interpretação de Vinícius Zurlo da música Disparada, uma composição dos anos 1960 de Geraldo Vandré e Théo de Barros. Vamos ouvi-lo. Prepare seu coração pras coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar, e a morte, o destino, tudo, a morte, o destino, tudo estava fora de lugar. Eu canto pra consertar. Na boiada já fui boi, mas um dia me montei, não por mim nem por ninguém que junto comigo houvesse, que qualquer querer tivesse, porém por necessidade do dono de uma boiada cujo vaqueiro morreu. Yeraraie, yeraraie, oh, yeraraie, oh, yeraraie. Boiadeiro muito tempo, passo firme, braço forte, muito gato, muita gente, pela vida segurei, e seguia como um sonho, e o boiadeiro era o rei. Mas o mundo
mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, nos sonhos que fui sonhando, as visões se clareando, as visões se clareando, até que um dia acordei. Então não pude seguir, valente lugar-tenente, de dono de gado e gente, porque gado a gente marca, tangifere, engorda e mata, mas com gente é diferente. Se você não concordar, não posso me desculpar, não canto pra enganar, vou pegar minha viola, vou deixar você de lado, vou cantar em outro lugar. Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei, não por mim nem por ninguém que junto comigo houvesse, que qualquer querer tivesse, por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer mais longe que eu. Yeraraie, yeraraie, oh, yeraraie, yeraraie. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, nos sonhos que fui sonhando, as visões se clareando, as visões se clareando, até que um dia acordei. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e já que um dia montei, agora eu sou cavaleiro, laço firme, braço forte no reino que não tem rei. Yeraraie, yeraraie, oh, yeraraie, yeraraie, yeraraie. A gente agradece essa linda apresentação do Vinícius Urlo, que volta com a gente no final dessa live. E a letra de Disparada, ela fala de um homem do sertão, de força e resistência. Então, eu começo aqui a nossa live sobre os saberes de Paulo Freire, chamando a Anitta para esse debate, perguntando o seguinte: Paulo Freire também era esse homem de força e resistência. Como que as obras do autor continuam atuais nessa defesa da educação para todos e todas, que é com esse legado, Nita, que a gente, quando a gente fala de Paulo Freire, se emociona e traz aqui para esse debate no ano do seu centenário. Muito obrigada, Anitta, mais uma vez, viu, pela sua presença. Muito obrigada a vocês, todas e todos, pelo convite. É sempre para mim um prazer falar sobre Paulo. Era um prazer muito maior quando eu estava junto a ele. Infelizmente, Deus o arrancou, eu acho que arrancou de mim, quando apenas tínhamos 10 anos de casados. Paulo nasceu no Recife, Maiara. Paulo não é um homem do sertão, mas Paulo tinha a força, a garra, a coragem, era destemido, era valente, era ousado. Ele tinha todas as qualidades que o homem nordestino tem. Ele tinha todas as qualidades. Paulo não tinha medo de enfrentar o difícil, o antagônico, quando era hostil a ele. E, ao mesmo tempo, essa é que é uma das grandes qualidades de Paulo, e por isso Paulo é tão amado até hoje. Ele dizia tudo isso com muita amorosidade, com muita dignidade para ele e para o outro. Ele dizia as coisas com tolerância, com coerência, nunca menosprezando o outro. Nunca menosprezando o outro. Paulo foi um menino que nasceu em Recife,
Depois a família de classe média empobreceu, ele foi para Jaboatão, e Jaboatão ele não tinha mais como fazer o curso secundário, e a mãe dele, andando por Recife, caiu no colégio de meu pai, Oswaldo Cruz, e pediu bolsas, uma bolsa de estudo. Eu conheci Paulo, eu tinha 5 anos de idade. Então, Paulo, para mim, é uma figura, eu digo, é quase mítica, mística, por tanto que eu convivi com esse homem, tanto que eu amei esse homem, né? Amei muito Paulo, continuo amando Paulo, como se ele vivo estivesse. Com Paulo, vivi os melhores anos de minha vida. Diante da sua generosidade no trato comigo, sua companheira. Eu vou pedir para tirarem você e botar Anitta, meu nome não é você, não. Olha aí, viu? Eu acho que é o Otávio, né? O Otávio põe Anitta. Então, eu fiquei, no fundo, conhecido como Nita, porque era o apelido de minha família. Me chamavam de Nita. E Paulo, acostumado a frequentar a casa de meus pais, com um espírito de gratidão muito grande, ele findou adquirindo o hábito de família de me chamar de Nita, e a vida inteira me chamou de Nita. Eu quero dizer, gente, que a obra de Paulo, ela é vigente, ela é viva até hoje, porque além da sabedoria, da genialidade de Paulo, ele era humilde e não ficava se proclamando como o grande pensador. E, no fim, por isso, ele foi um grande pensador. Paulo dizia, a gente tem que fincar o nosso pensamento na profundidade do hoje, fincar-me até as raízes, daí o pensamento radical, e até as raízes, então eu posso olhar para o passado e posso entender e, de certo modo, adivinhar. Ele dizia adivinhar e pensar como pode ser o futuro. Os livros de Paulo, com 50 anos, como a Pedagogia do Oprimido, é considerado, por pesquisas que se fez há 2 anos passados, em Boston e em Londres, 2 pesquisas diferentes, como o segundo livro em ciências sociais, como o único brasileiro citado nessas listas, como o homem que disse coisas que são absolutamente atuais. E é por isso que o livro ainda é um dos mais vendidos. Paulo é um dos intelectuais mais citados no mundo, é o segundo homem mais citado no mundo, nos países de língua inglesa. Então, os Estados Unidos, Inglaterra, Austrália e Nova Zelândia e outros menores. E o que foi importante foi a humildade. Paulo disse, Nita, quando eu cheguei no Oriente, né, na Oceania, sobretudo, que existia um afã de me conhecerem, de me ouvirem, de me tocarem, de me chamarem de gênio, disso e daquilo. O primeiro impacto é que você gosta dos elogios, mas eu imediatamente disse, Paulo, reflita sobre isso. Se você não acertar o seu compasso com esses elogios, você vai perder o seu endereço ontológico. Você será um homem vaidoso,
um homem raivoso, um homem como a gente vê a grande maioria dos intelectuais, pomposo, não é? Se considerando melhor do que os outros. E Paulo nunca se considerou melhor do que os outros. Quando vinham desconhecidos, estávamos juntos e dizia: olha, tanta gente vem falar com o senhor é muito importante. Aí Paulo: sou não, meu filho, não sou muito importante. Eu fiz algumas coisas pela educação. E Paulo não fez algumas coisas. Os princípios, os conceitos que Paulo traçou há 50 anos passados e há mais de 50 anos passados, como extensão ou comunicação, são livros absolutamente atuais que estão iluminando hoje esses dias tão difíceis para nós do Brasil e a humanidade. Quando se vê que cada dia mais, eu vejo, porque eu detenho parte dos direitos autorais de alguns livros de Paulo, então, cada dia se vende mais livros de Paulo. Cada dia mais leitores jovens. É como ontem, no sábado, apareceu essa turma toda em marcha pelo Brasil, eram, sobretudo, jovens. E isso, quando Paulo morreu, era mais raro. Poucos jovens liam a sua obra. Hoje, a juventude lê, questiona, aprende e traduz numa potência para a sua atuação na vida. Então, esses jovens estão traduzindo a leitura de Paulo num movimento de esperançar. Essa marcha que fizeram agora, enfrentando a pandemia, enfrentando... Felizmente só foi num lugar, na minha cidade, na cidade de Paulo, que a polícia bolsonarista atacou violentamente algumas pessoas. Uma vereadora e 2 homens que passavam, por acaso, perto de onde havia o movimento. E atingiu os olhos desses 2 homens. Mas a juventude não se amofinou. Ela continuou marchando, ela continuou em luta e continuou no grito de guerra de fora Bolsonaro, de precisamos de vacina e precisamos de gente corajosa para retransformar o Brasil novamente num país da dignidade, no país mais justo, num país mais alegre, porque até a grande característica do brasileiro se dizia a senso comum. O que é o Brasil? É o sujeito mais alegre do mundo. É o povo que está mais contente com a sua nação e com a sua vida. E hoje, isso há 10 anos passados, há 5 anos, hoje não é mais. Desde quando o neto do... Olha lá, Aécio Neves. Desde quando Aécio Neves disse que tinha sido roubadas as eleições, que ele é quem tinha ganhado as eleições, que começou a movimentar o clube do ódio, que se instaurou no Brasil, esse antagonismo terrível, que antes sempre existiu entre classes sociais, mas agora dentro da mesma classe. Ontem, com uma amiga, ela dizendo: dentro de minha família houve um racha tão grande nos que votaram em Bolsonaro, nos que votaram em Haddad nas últimas eleições, que não vai ter mais emenda a isso. Foi vidro e vidro quebrado.
vidro não se emenda. Irmãos estão odiando uns aos outros, porque uns ficaram lá e outros ficaram cá. Então, isso era uma coisa muito pouco conhecida, não era conhecida na sociedade em geral. O ódio no Brasil sempre esteve entre camadas sociais, a elite e o povo mais humilde do país. Resquícios de uma escravidão malvada, de uma escravidão estúpida, de uma escravidão que aboliu a escravidão somente no papel. Está extinta a escravidão no Brasil. Ponto final. É isso que a princesa Isabel assinou. E vejam os costumes, o nosso comportamento. Hoje, esse ato de Jacarezinho no Rio é exatamente a representação da violência nascida na escravidão. Então, ali, poucos eram criminosos, e se criminosos fossem, mereciam uma prisão, e não a chacina de metralhadoras que partiram em 1000 pedaços o corpo de uma pessoa. Isso não é possível. Isso nós temos que acabar. Nós temos que voltar a ser o país que nós podemos ser. Um povo corajoso, um povo trabalhador, uma natureza exuberante, uma riqueza fantástica, natural, um povo que se dispõe a trabalhar e trabalha muito. Eu digo, eu viajei muito com o Paulo pela Europa e Estados Unidos. Nenhum povo trabalha tanto quanto o brasileiro. E dizem, são os preguiçosos. Não, nós trabalhamos muito mais aqui do que em qualquer país da Europa. E é isso que eu queria dizer. Paulo foi, sim, um homem de uma bondade extrema, de uma dedicação a seu povo, uma dedicação plena, profunda e amorosa. Paulo foi um homem do qual nós todos e todas devemos nos orgulhar como um dos brasileiros mais ilustres e mais bondosos e mais geniais de nossa história. Muito obrigada. Nita, é difícil, né, falar qualquer coisa depois dessas palavras tão lindas e que demonstram toda a resistência e esse impacto que o que Paulo Freire pensava e escrevia traz para o nosso dia a dia, trazendo então um gancho no que você falou com relação ao momento atual que a gente vivencia. É importante a gente recuperar alguns dos conceitos, algumas das questões debatidas por Paulo Freire, e uma delas é a dimensão da educação popular no sentido de garantir o protagonismo dos diferentes atores sociais nos diferentes territórios, como você mesmo colocou, né, que Paulo Freire é lido no mundo inteiro. E aí eu vou convidar agora a Roberta Traspadini para fazer com a gente uma reflexão sobre essa dimensão da educação popular, o impacto junto à educação formal, à educação não formal, né, os diferentes territórios nos quais a prática educativa ela se faz presente, inclusive por meio de movimentos sociais. Roberta, então a palavra é com você e agradeço a sua participação aqui na live com a gente. Olá, pessoal, eu que agradeço. Boa noite a todos e todas novamente. Um beijo bem afetuoso na Anitta, com quem eu tive a grata oportunidade via MST de compartilhar alguns dias nos 25 anos do movimento. A Unesp e a Unila pela possibilidade dialógica entre instituições e das instituições com os nossos movimentos sociais. E agradecer aí a oportunidade de, à luz do nosso tempo vivido, refletir sobre os elementos do Freire, no seu centenário de nascimento. Eu queria começar, primeiro dizendo para a Anitta que é sempre um prazer ouvi-la, né? Essa recuperação dos afetos ela é tão fundamental em tempos tão difíceis.
essa pedagogia do exemplo da amorosidade, que é chama viva, ela toca fundo na gente. E eu queria começar para mencionar a força do Paulo Freire na América Latina e o Caribe, recuperando um trecho do Eduardo Galeano sobre um tema que me parece que é muito fecundo em Freire. Está em Ser como Ellos. O Galeano diz o seguinte: los de arriba, copiones de los de afuera, desprecian a los de abajo y adentro. El pueblo es el coro del héroe. Los ignorantes no hacen la historia, la reciben hecha. Poco o ningún espacio ocupan en los textos que enseñan el pasado americano las rebeliones indígenas, que fueron continuas desde 1493, y las rebeliones negras, también continuas desde que Europa realizó la hazaña de establecer la esclavitud hereditaria en América. Para los usurpadores de la memoria, para los ladrones de la palabra, esta larga historia de la dignidad no es más que una sucesión de actos de mala conducta. La lucha por la libertad empezó el día que alzaron su espada los próceres de la independencia. Y esa lucha concluyó cuando los doctores redactaron en cada país recién nacido una bella constitución que negaba todos los derechos al pueblo que havia puesto los muertos en el campo de batalla. Eu começo com isto, com o coro de Galeano, para reforçar que Paulo Freire é para nós alguns princípios da educação popular que jamais podemos negociar. O primeiro princípio é o princípio com a verdade. Não uma verdade como decreto, não uma verdade escrita para ser memorizada, copiada e reproduzida, mas a verdade como um princípio de compreensão do porquê vivemos como vivemos a realidade que nos tocou viver e superar. A verdade de sentidos à luz do que nos toca viver e compreender sobre as desigualdades instituídas. O Brecht, em 5 teses, para quem interessa dizer a verdade, reforça isso, que a verdade ela é primeiro sentida, e ao ser sentida em todas as suas porosidades, necessita ser compreendida. A educação popular ajuda a compreender o real vivido. Ela é um princípio de verdade. A segunda característica como princípio inegociável da educação popular freiriana, a meu juízo, é o princípio com a democracia participativa. O princípio com o direito à dignidade de poder dizer a palavra. E não essa palavra instituída desde o idioma formalmente hegemônico, mas as palavras que integram a palavra. Imaginem a quantidade de etnias, no caso do Brasil, mais de 380 etnias indígenas com suas formas, conteúdos de dizer a palavra. Uma infinidade de povos quilombolas com suas formas, conteúdos de dizer a palavra. E a palavra oficial do direito negada enquanto educação formal para uma sociedade que insiste em manter ou a educação via analfabetismo formal ou analfabetismo político. Então, o princípio com a democracia participativa reivindica que todos sabemos algo e que juntos somos capazes de, ao aprender com a outra e o outro, refazer nosso próprio caminhar. Isso é de uma beleza, é de um cuidado com o outro. É o que o Saramago define como um anti-ensaio à cegueira, né? Um ensaio a vermos o que nos negam ver. O terceiro princípio, que me parece que é muito presente na pedagogia da praxis freiriana para a educação popular, é o princípio com a beleza. Não a beleza mercantil da compra e venda, não a beleza da estética dos cosméticos, mas com os sentidos que significam a relação do humano com a natureza. Os sentidos que significam a não coisificação da vida. Os sentidos que insistem em produzir uma sociedade repleta de valores de uso, para além da mercantilização assentada no valor de troca. Esse princípio com a beleza reivindica
a cultura dentro da educação formal, a poesia dentro da ciência, e não por um lado a ciência, por outro lado a arte, por outro lado a música, não. A conexão entre conhecimentos fomentados para um tipo de humanidade muito superior ao que fomos condicionados a não poder ser, que é a da sociedade mercantil. E por quinto, para a gente dialogar, princípio, me parece que é o princípio da filosofia da praxis. Não adianta uma boa teoria fora e desligada de uma boa ação. Portanto, uma teoria revolucionária para uma ação revolucionária contra e sempre como reação à coisificação da vida. Então, em Freire, a pedagogia do exemplo, a filosofia da praxis e o compromisso da pedagogia engajada ensinam para a gente hoje de que o fascismo, ainda quando seja um contínuo na nossa história latino-americana, é superável em luta, continuamente. Então, eu abriria a nossa discussão com esses elementos. Recuperar o Freire na pedagogia da esperança é trazer no hoje aquilo que ele deixou para a gente como legado, não só com o que escreveu, mas com o que fez a partir do que escreveu e o que reescreveu a partir no encontro com essas pessoas lindas. É isso. Roberta, né, recuperando então até o verbo que a Anita colocou, né, esperançar, né, que eu acho que é essa a nossa grande meta aqui. Eu vou chamar a professora Rosiane Andrello, da Unesp, para debater um pouquinho mais sobre essa dimensão pedagógica, né, do cunho educativo, da contribuição de Paulo Freire, nessa dimensão e nessa potencialidade de transformar o mundo, que eu acho que é aquilo que todos nós sempre quisemos, queremos e vamos continuar querendo ainda mais nesse momento de tantos conflitos e que nos exige aí um posicionamento, e esse posicionamento vem muito desse diálogo que o Paulo Freire estabelece com a comunicação, com a extensão, com os movimentos sociais, como a Roberta colocou, com os populares, né? Somos nós os atores desse potencial comunicativo que temos, seja por meio da educação formal ou não formal. Rosiane, agradeço então a sua participação e chamo você aqui para o debate. Olá a todos e todas, eu que agradeço o convite de participar, né, desse evento, ter a oportunidade de refletir sobre práticas e conceitos, né? Eu acho que esse casamento, né, ele é muito importante, é um marco, né, na obra de Paulo Freire, né? Então, práticas e conceitos que foram relevantes lá quando escritos, permaneceram, e como coloca a Anita, né, eles não apenas hoje permanecem atuais, mas eu diria que eles se fazem muito necessários, né? Afinal, o ponto de partida, né, dessas ideias é a situação brasileira caracterizada lá atrás, no decorrer e, sobretudo, agora, pela injustiça social e a necessidade de transformação. É um prazer para mim, né, estar aqui, dialogar com as colegas, a professora Roberta, Anita, uma honra, né, te conhecer, né, ainda que mediada pela tecnologia, e a Maíra também, né, a Maíra que no momento exerce o papel de mediadora, mas ela é uma estudiosa de assuntos na interface de comunicação e educação. Para quem nos acompanha aí pela internet, né, também deixo meus cumprimentos. Então, a Maíra já deu pistas, né, de alguns recortes que eu pretendo fazer pelo meu lugar de fala, né, eu sou uma profissional e uma professora da área de comunicação, então eu vou apresentar um olhar às ideias de Paulo Freire por meio de recortes, né, são sempre riscos fazer recorte numa trajetória tão ampla, tão complexa, mas eu acho que elas se fazem pertinentes, eu vou tentar justificá-las, né. Acho que o primeiro recorte, ele diz respeito às contribuições à área de comunicação. Então, não é demais lembrar, principalmente para quem não é da área, né, que as ideias de Paulo Freire não só impactaram a minha área, a área de comunicação, mas inspiraram muitas ações de comunicação alternativa, comunitária e outras práticas que se pautaram não numa comunicação meramente transmissiva, né? Mas principalmente numa perspectiva de estabelecer um diálogo verdadeiro, né? Entre os sujeitos. O segundo recorte, que se eu tiver tempo aqui, eu gostaria de fazer, no sentido de relacionar, então, conceitos à prática, né, com algumas propostas vividas e vistas, e também olhando um pouquinho para a Base Nacional Comum Curricular,
principalmente pelo indicativo da incorporação, seja da comunicação, seja das tecnologias de informação e comunicação na prática docente. Essa ideia, ela me parece, dessa relação, né, ela me parece interessante, pois, para mim, esse é um dos principais motivos de admiração, né, do que eu conheço de Paulo Freire, que é a coerência entre conceitos e prática e, principalmente, o compromisso com a vida real, né? Dito isso, cabe lembrar que vou fazer os meus arriscados recortes aqui, né, para a área de comunicação, mas que quando a gente escolhe falar sobre comunicação, não significa mudar de assunto, virar a página, deixar a educação de lado, né? Muito pelo contrário. Acho que a gente pode compreender que, para Paulo Freire, comunicação e educação são sinônimos, né? Caminham juntos, né? Eu vou dizer aqui, fazer uma citação direta dele, né? De que a educação é comunicação, é diálogo na medida em que não é transferência de saber, mas um encontro de sujeitos interlocutores que buscam a significação dos significados. Aqui, então, alguns esclarecimentos. Vou começar por uma metodologia aqui bem usual, que é começar pelo não, pelo que não é, né? Então, comunicação, para a gente começar, ela não é vista como dispositivos tecnológicos ou mesmo como instituições midiáticas, ainda que possa ocorrer, né, por meio dos dispositivos. Assim como a comunicação também não é vista como um meio de transmitir informação, naquela lógica bastante linear de alguém que fala e alguém que passivamente recebe essa fala, essa mensagem, né? A transmissão, não é demais, né, lembrar, tratada, né, com muita propriedade no livro Extensão à Comunicação, ainda essa transmissão, né, ela não é algo neutro, né, mas uma invasão cultural, mecanicismo, que nos nega a possibilidade de ação e de reflexão, né? Acho que poderia dizer também que a comunicação não deve ser vista como algo inato, tampouco concedido, uma vez que ela é um direito humano, algo que precisa ser garantido e aprendido. E é nesse ponto que eu queria dialogar, né, com os colegas, né, e com a obra de Paulo Freire também. A necessidade de uma alfabetização midiática e informacional para que essa comunicação, enquanto diálogo, ela se dê de fato. Os não, né? Vamos então ao sim. Então, de uma forma bastante simples e direta, né? Comunicação para Paulo Freire é o sinônimo de diálogo, né? Porque ele foi o primeiro a trabalhar a ideia do diálogo? Não, mas porque ele foi, acredito que o primeiro a trazer um olhar que considera também as relações de poder postas nesse diálogo, né? Então, ele trata o diálogo não com enfoque no face a face, mas por um ponto de vista social e também político, né? Então, lembram, é uma comunicação que precisa ser lutada, precisa ser garantida. E, em meio, então, a essas relações entre os sujeitos, o contexto. E esse contexto tem que ser fortemente considerado no processo comunicativo e educativo. Eu gosto muito, né, do livro A Importância do Ato de Ler, no qual ele lembra que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. E é justamente nessa leitura do mundo e desse contexto que eu trago, então, a reflexão. Qual o papel, então, dessas tecnologias de comunicação, né? E que aqui eu vou enfatizar mais do ponto de vista das instituições midiáticas. Essas tecnologias, né, e as mídias, elas não têm um papel central na obra de Paulo Freire, mas ele traz pistas muito importantes. Por exemplo, né, Sobre a Educação, quando ele é questionado do porquê não discutir os meios de comunicação, ele disse que a TV não pode ser compreendida em si, né? E ele vai falar assim: ela é um instrumento, ela não é um instrumento puramente técnico, o uso dela é político. Então, é aquele olhar de que não é a tecnologia pela tecnologia, mas é esse uso social e político, né, que fazemos, ou que fazem, né, da tecnologia. Em Pedagogia da Autonomia, né, ao falar da necessidade de desocultar verdades escondidas na mídia, ele lembra que a comunicação de massa é um processo impossível de ser neutro. Que toda essa comunicação é a comunicação de algo, de alguma coisa, feita de alguma maneira, né, por alguma linguagem, em favor ou na defesa de algum ideal, ainda que essa defesa seja sutil e não explícita. Nesse ponto, a gente tem algumas relações possíveis
entre a obra de Paulo Freire e as tecnologias de informação e comunicação, e aqui eu vou pensar nelas não como dispositivos pessoais, mas como instituições com forte poder político, financeiro e simbólico, né? Paulo Freire acredita que a educação pode ajudar a formação da consciência crítica, para que as pessoas sejam protagonistas, né, da sua história, da sua cultura. Porém, para que isso aconteça, essa intervenção concreta na sociedade se dê, né, ele propõe uma formação mais ampla, um processo educativo que ultrapasse o ler e o escrever palavras e que inclua a leitura do mundo. Puxa vida! Se a gente considerar que a mídia faz a mediação entre a realidade e o que conhecemos dela, né, mas não de uma forma transparente, por meio de escolhas. O que eu escolho mostrar? O que eu escolho silenciar e que ênfase eu vou dar a determinados fatos e não a outros, se a gente considerar que os conglomerados de mídia, eles impedem a pluralidade de ideia, que os algoritmos, eles interferem no nosso cotidiano, a gente pode pensar que ler o mundo significa também ser alfabetizado em mídia e informação, o que deve estar inserido na prática docente. E se a ideia, pelo menos, né, a minha ideia aqui é tentar relacionar, né, esses conceitos à prática, eu vou fazer, Maíra, eu vou pedir licença para fazer um breve relato do que eu vi uma professora fazer, mas uma professora numa sala de alfabetização. Tá? Então, eu estou falando de crianças que ainda estavam aprendendo a ler. E quando eu entrei na sala dela, o que eu vi? Um monte de jornal impresso, não da mesma empresa jornalística, de diversas empresas jornalísticas, crianças que não sabiam ler ainda. E ela dizia assim, primeiro, eu quero que eles convivam com a ideia de que há pluralidades de fontes de informação. Vamos começar. Daí ela trabalhava com eles numa atividade de recorte de letras. Quais letras? As letras que compunham títulos da primeira página dos jornais. Trabalhar com, né, a gente sabe que isso é muito importante também, né, a coordenação motora e tudo mais. Tá. A partir daquele momento, ela pedia para as crianças não apenas identificarem letrinhas, né, se era o A, se era o B, enfim, vogal, consoante, mas para ela dizer como é que elas enxergavam aquilo. E daí eu vi um verdadeiro debate das crianças em alfabetização. E elas diziam assim, essa letra, ela é grossinha. A linguagem lá das crianças, essa é fininha. E a professora ia trazendo uma reflexão. Por que essa letra, que é de um título de um jornal, na primeira página, é grossa e a outra é fina? Percebem? Por que esse assunto mereceu destaque? E esse assunto aqui, quase destaque nenhum. E daí ela ia inserindo, né? Esses assuntos que mereceram destaque, vocês ouviram debater na casa de vocês? Conversaram sobre eles, né? E ela ia trazendo a leitura de mundo também para uma sala de alfabetização, de conhecer as letras, né? Então, para a gente começar a conversa, essa relação que eu gostaria de trazer, né, para essa contribuição incrível que o Paulo Freire pode dar para a área também que está nessa interface de comunicação e educação e de alfabetização midiática. Então, começa o nosso debate dessa forma. Rosiane, obrigada por trazer esse debate, né? E o Paulo Freire trabalha com a tríade, né? Ação, reflexão, ação, e eu acho que é o que a gente também está promovendo aqui. Pegando esse gancho, então, com essa dimensão de pensar a leitura de mundo, a leitura de palavra, esse espaço da alfabetização midiática e informacional que você traz, nós temos uma pergunta enviada pela Tainá Veras, que é aluna do programa de pós-graduação em comunicação da Unesp em Bauru, e a gente vai ouvi-la daqui a pouco para trazer aqui para o debate. Professoras, uma das visões mais relevantes e mais potentes de Paulo Freire, pergunta dela tá... a meu ver, diz respeito, no contexto da alfabetização dos adultos, de que a leitura de mundo precede a leitura da palavra. Eu entendo que esse pensamento ele é fundamental não só para os processos de alfabetização de adultos, como também para pensar a relevância do pensamento crítico e do posicionamento no contexto de uma forma atual.
Então, eu gostaria de ouvir um pouco das professoras, se as professoras entendem que essa perspectiva de leitura de mundo e os estudos de Paulo Freire sobre esse processo de alfabetização de adultos podem ser, de alguma forma, interessantes, relevantes, para pensar o contexto da comunicação e para pensar estudos, por exemplo, ligados à literacia para os meios, ligados ao combate de fake news e ao olhar crítico que a gente tem que ter sobre os fenômenos de uma maneira geral. Tainá, a gente agradece a pergunta aqui, então, que tem uma interface muito significativa com o que a professora Rosiane estava debatendo com a gente, mas eu queria convidar a Anita para fazer uma primeira fala neste momento para abordar essa dimensão pedagógica, educativa e de leitura de mundo que é tão clara e tão presente quando nós falamos de Paulo Freire. Anita? Olha, desculpe. O que eu pensei em enfatizar foi uma coisa que Rosângela falou, mas falou assim muito de passagem, é que a comunicação é um direito humano. E quem disse isso a primeira vez foi Paulo Freire, né? Tanto que o professor Vinícius Lima, da Universidade de Brasília, vem estudando muito essa questão da comunicação em Paulo, que para Paulo, entre comunicação e educação não tinha diferença. A educação é uma comunicação, é aquela que deixa o sujeito dialogar, pensar e constatar, diferente da educação bancária que fazia o aluno, que faz ainda o aluno decorar. É essa questão que eu acho que a gente deve tomar, porque alguns livros e algumas teorias colocam outras pessoas que falaram sobre comunicação nessa mesma linha de Paulo 10 anos depois. E eles são considerados os pais da interpretação da comunicação. Mas a gente deve trazer isso, como você está trazendo, Rosângela, para Paulo, porque nós não podemos deixar toda a vida as nossas ideias, as nossas possibilidades, as nossas criatividades serem levadas, como as nossas riquezas são levadas de qualquer maneira, né? Nos maltratando, nos desprezando e valorizando o que está fora. Eu queria chamar a atenção nesse ponto. Eu acho que a pergunta foi dirigida para você, e você deu um quadro muito interessante que você colocou. Rosiane? Olá, obrigada, Anita, muito obrigada. Obrigada para a Tainá, né? Acho que é uma importante oportunidade de diálogo. Tainá, eu gosto mais de trabalhar com a perspectiva de um cenário de desinformação do que de fake news propriamente dita, né? Em geral, né, para o senso comum, fake news virou um termo da moda, né? Os termos da moda, às vezes, eles incomodam um pouco, até porque as pessoas atribuem um sentido muito restrito de uma notícia falsa. Então, parece que o problema só está nessa ideia do verdadeiro falso, mas, na verdade, o cenário de desinformação, ele traz outras características. Então, por exemplo, é aquela informação que se tira do contexto, não só a informação verbal, mas a não verbal também, um ângulo televisivo ou fotográfico que eu escolho e que vai dar mais ênfase ou menos ênfase, um tom de voz ao apresentar ao jornal, né? Quando eu reforço uma palavra e não reforço outra, né? Então, tudo isso vão criando possibilidades de compreensão, né, para o público em geral. Então, acho que a gente tem que olhar para isso de uma forma muito mais ampla. Acho que, Tainá, acho que, de certa forma, eu já dei algumas respostas para você quando eu trago nessa questão de ler o mundo, né, antes de ler as palavras, mas eu queria, né, acrescentar que não é só a leitura, porque hoje o que vemos é que as pessoas ou criam ou reproduzem informações
falsas, ou nesse cenário completamente descontextualizado, né? Então, eu acho que o que está cabendo é essa reflexão de cada um de nós enquanto sujeitos comunicantes, sujeitos comunicadores. É uma questão ética, né? De quando eu também repasso, quando eu escolho aquilo que eu vou me comunicar, quando eu escolho a minha mensagem, né? O meu papel, né, também enquanto comunicador. Então, eu acho que esse processo educativo também tem que trazer para as pessoas, se há um tempo atrás, quando a gente trabalhava meios de comunicação, a gente trabalhava mais com a perspectiva de uma leitura crítica. Essa leitura, é claro, ela continua importante, né? Mas hoje se faz muito importante esse uso dos meios de comunicação que eu faço, né? E do que eu acabo reproduzindo. Então, eu acho que é um debate ético que também cabe aos processos educativos. Rosiane, pegando um gancho aí na sua fala, eu vou fazer uma pergunta aqui que chegou no nosso chat para a Anitta, né? Enquanto coautora, parceira aí de Paulo Freire, pensando a pedagogia propriamente dita, né, de Paulo Freire, a Rita Gouveia, ela pergunta, Anitta, se na educação contextualizada do campo, o projeto político-pedagógico, ele é um instrumento para que a pedagogia freiriana faça parte? Como é? Se as pedagogias seriam... No projeto político-pedagógico, né, que acompanha as diferentes disciplinas, os diferentes cursos, do ensino básico até o ensino superior, se ele é um instrumento para que a gente ali traga a sementinha da pedagogia de Paulo Freire. Olha, trazer a sementinha de Paulo Freire, isso é uma vontade política, ou não, não é? Quer dizer, eu não estou compreendendo muito bem qual é o contexto que ela quer saber. Por exemplo, o MST leva essa semente de Paulo Freire toda a vida. E agora, há poucos dias, eu pedi um depoimento a Stedley sobre a importância de Paulo no MST. E ele disse que um assentado disse assim, Jesus Cristo, como é que eu, um ser desconhecido, não sou nada, eu mal tenho um nome, como é que Paulo Freire vem aqui e me trata como gente, como se eu fosse uma pessoa importante. Toda pessoa para Paulo era importante. Paulo dava ouvidos, escutava, acalentava e deixava que o outro dissesse tudo o que poderia dizer, que gostaria de dizer e o que gostaria de perguntar para saber. Então, essa semente de Paulo... Paulo lançou sementes de todas as maneiras, em todos os lugares onde ele estava. Quer dizer, Paulo nunca esteve num lugar e tendo ficado despercebido. Não. Onde ele passava, onde ele estava, quando ele falava, tinha sempre algo que fustigava o outro a pensar, a esperançar e a produzir, por isso mesmo, novos conhecimentos. Então, não sei se respondi muito bem à intenção da minha perguntante. É essa dimensão, Nita, né, de pensar esse trabalho de campo que o Paulo Freire fez com os diferentes atores sociais e como que essa semente aí, ela pode se propagar e pensar os diferentes discursos. E pegando nesse gancho de pensar o discurso, o Wellington Nardes pergunta aqui para a nossa mesa, né, e majoritariamente para você, Nita, qual que é a sua opinião sobre esse movimento de deslegitimação do legado de Paulo Freire a partir do gabinete de ódio ou do bolso fascismo, como tem se discutido na dimensão política, já que você trouxe a política aqui para o nosso debate? Eu acho que já diz, é o comitê do ódio. Quer dizer, toda pessoa que faz o bem, que procura que todos sejamos seres mais, que nós nos respeitemos absolutamente, que nós consideremos sempre o outro como um eu diferente do eu.
Então, essas pessoas odeiam Paulo. Essas pessoas... O capitão aí chamou Paulo de energúmeno. Eu até fui no dicionário, já faz tempo que estava aqui. Eu encontrei esses dias o papelzinho. Eu digo, eu preciso saber todos os significados, porque deve ter muita coisa pesada nesse energúmeno aí, que ele classificou, Paulo. Eu não estou achando no momento, mas se vocês forem a um dicionário, é uma coisa assim, de estarrecer. Como é que um homem que certamente nunca leu Paulo, certamente nunca tocou num livro de Paulo, prometeu que ia fazer uma fogueira para queimar todos os livros de Paulo na Universidade de Brasília, que ia tirar o título de Paulo de patrono da educação brasileira, porque Paulo nunca tinha feito, não fez nada mais do que doutrinar as pessoas para o comunismo. Não é? Então, essas pessoas odeiam mesmo, porque eles não têm o amor pelo outro, não veem que o mundo mais gentil, mais civilizado, mais afável, é um mundo melhor. Não é? A gente dá condições, quer dizer, a gente dá condições para o outro viver numa casa e não debaixo de pontilhões nas grandes cidades, que os outros tenham o que comer, tenham um agasalho para passar a noite, tenha seu filho na escola e não já vendendo com 5, 6 anos, vendendo crack para quem passa, ou quem vai lá procurar. Então, para ele, nada disso o destrói, o entristece. E essas eram coisas que deixavam Paulo profundamente triste, que no mundo ainda existiam essas coisas tão fortes, tão perversas, e, sobretudo, aqui na sociedade brasileira, que Paulo dizia, foi a elite mais perversa que eu já vi no mundo todo, é a elite brasileira. Ela não se conforma dos destituídos da fortuna, como chamam, tivesse alguma coisa para viver que não fosse a miséria, e o descalabro, e o não ter nada, não ter nem esperança. Quer dizer, a miséria no Brasil, quando a gente vê, é uma coisa assim, assustadora, assustadora. E eu digo a vocês, quando eu fui convidada a fazer uma conferência na Fiocruz, há uns 3 anos passados, a professora que me convidou disse, Nita, eu vou te mostrar, é muito grande aquilo ali. A gente vê só aquela casa que Oswaldo Cruz construiu, não é? Mas não é só aquilo, quem já foi lá pode andar, é um campus muito grande. E chega um momento, eu não sei onde é que estão agora a fábrica do corona, lá, das vacinas contra a corona, mas a gente passava numa ruazinha estreita e aqui tinha um prédio à esquerda maravilhoso, moderníssimo, onde faziam as vacinas que eram distribuídas, vendidas para o mundo inteiro. E do lado de cá, uns cipós plantados para não aparecer e para impedir que as pessoas do outro lado, a 2 metros de distância, pisassem nos córregos de esgoto e entrassem dentro mesmo da Fiocruz. Né? Eles tiveram que fazer acordo, uma coisa, então alguns pedaços que os moleques, os meninos lá, abrem, cortam os cipós para entrar no recinto da Fiocruz, você pode ver as casas mais horríveis, construídas com material abandonado, com latas, com tábuas, com
que aparece, papelão, etc. Né? Eles fizeram um acordo que, então, podem entrar, mas pela porta da frente, por lá. E organizam cursos para as mulheres, futebol para as crianças, etc. Mas não impede de expor a diferença enorme, a diferença fatídica, a diferença que marca e que está levando o Brasil a essa miséria, porque esta miséria está sendo explorada pelo capitão, que diz, eu li há poucos dias, não sei se é verdade, um cronista político, dizendo que os cálculos dele seria matar 1.400.000 brasileiros. Esses estão sobrando demais. E tem os que ficam sobrando. Né? Então, isso é uma calamidade, é uma calamidade. Uma coisa que nós temos que dar jeito. Né? Como, não sei, lutando muito, acreditando muito que nós somos capazes de fazer isso. Nita, pensando então nessa dimensão da luta, eu vou pedir agora mais uma pergunta que a gente recebeu antecipadamente, do João Olímpio Correia, que é pós-graduando em Relações Internacionais da UNILA. Vamos ouvi-lo. O conceito de emancipação tem certa centralidade no pensamento de Paulo Freire. Mas qual que é a importância desse conceito para o pensamento latino-americano e para a política internacional? Roberta, então, a partir da pergunta do João Olímpio, o que a gente pode falar sobre essa dimensão da emancipação? Então, pegando um gancho na fala anterior da Anita, que é muito importante, o ódio, na leitura do Freire, passa muito por uma recomposição de qual é a nossa história enquanto formação social, né? E, portanto, como é que tem um legado, uma herança latifundista, escravista, colonial, que vai conformar essa democracia à metade, né? Esse processo de participação enviesado de ditadura, esse contínuo de negação da diversidade e da diferença, né? Paulo Freire, ele enraiza sua análise conjuntural na estrutura da nossa formação sociohistórica, portanto, na compreensão de que a desigualdade estrutural precisa ser superada. Então, há um ódio de classe, há um ódio de raça, há um ódio de gênero, muito herdado desses laços neocoloniais presentes no nosso tempo, não extirpados na conformação do nosso capitalismo dependente. Então, para o Freire, a emancipação passa primeiro pelo reconhecimento de que há muitas histórias de resistências que compõem a nossa história, que é oculta pela história oficial. A história oficial, ela não revela a quantidade de resistências dos nossos povos, que sobreviveram a mais de 500 anos de torturas, invasões e expropriações diversas. Então, emancipar passa por reconhecer que aquilo que a gente fez hoje e faz hoje para manter-se vivo e construir uma sociedade para frente tem a ver com uma herança histórica de luta, uma herança histórica de resistência dos nossos povos indígenas, dos nossos povos quilombolas, das nossas mulheres lutadoras. É esse o elemento de beleza do Freire que invoca. Emancipar não é um ato de vontade somente, é um ato da formação política enquanto ser social, de compreensão da sua posição de ser coletivo no mundo. Então precisa de um processo, primeiro, de uma compreensão política, né? De entender a realidade política na qual estamos, entender as disputas culturais presentes no nosso tempo político e a conformação histórica desse outro mundo necessário possível que nós trazemos como rebeldia,
mas essa rebeldia que tem junto dela a dignidade, né? A dignidade de quem está em condição de pobreza, resultado de um sistema desigual, mas não é por isso mesmo pobre. Porque a pobreza não é um estado individual, é uma construção social histórica resultado de herança, no nosso caso, fecundada pela propriedade privada sobre a terra e sobre a vida. Então, emancipar em Freire é um ato coletivo, é um ato político, é um ato cultural e é um ato histórico. Claro que a Anitta pode melhorar, né, muito isso que eu estou construindo, porque além de uma tremenda intelectual, uma mulher fantástica, foi uma companheira que ajudou a pensar junto, né? Acompanhar é isso, né? O Freire teve várias companhias na vida, entre amigos, a companheira de vida, filhos, né? Então, me parece que emancipação em Freire nunca é um ato individual. É um fazer junto, é um refazer-se na história, recuperar as rebeldias dignas ao longo do tempo. Eu iria por aí, Nita. Não sei como é que você vê, né? Você falou muito bem. Eu diria, talvez, o seguinte, que a emancipação exige o crescimento individual das pessoas. É o crescimento individual. É cada um sendo independente dentro das normas que enaltecem e que conjugam e que sobressaem o coletivo. Não? Quer dizer, é uma relação dialética entre o sujeito individual e o sujeito coletivo. A emancipação é isso. Você precisa, para ser emancipado, você precisa cada vez mais estar engajado no coletivo. Essa emancipação individual exige a emancipação coletiva. Pegando, né, um trecho aí da fala da Roberta, nessa dimensão da emancipação e de pensar as diversidades, né, as diferentes pessoas que compõem a nossa sociedade, a gente recebeu uma pergunta da Cláudia Lago, professora da Universidade de São Paulo, que aqui representa a Socicom. Vamos ouvi-la. A gente está vivendo um momento no Brasil em que setores ultraconservadores se articulam para combater toda e qualquer pauta que eles acreditem ser ofensivas, e aí colocam no mesmo barco tanto o combate a um escritor, a um autor como Paulo Freire, contra o combate à tal da ideologia de gênero, ou seja, eles se contrapõem a todo e qualquer projeto que questione e estabeleça a necessidade de se ampliar a inclusão da diversidade. A minha pergunta é: como que a obra de Paulo Freire pode ser pensada em relação exatamente a essa explosão das reivindicações das diversidades, né? Dos corpos que não atendem, que não se organizam a partir dessa lógica hétero-branco cis-normativa? Como que o Paulo Freire pode ser pensado dentro dessa perspectiva? Roberta, já que você trouxe essa primeira questão falando das diversidades, vou abrir aí o espaço para que você comece respondendo a pergunta da professora Cláudia. Só habilita o microfone, por favor, Roberta. Obrigada, Cláudia, pela possibilidade dialógica, ainda numa plataforma virtual, que também seria um desafio, né, Nita? Falar de encontro em Paulo Freire é falar de presença, né? De movimento dialógico junto, do compreender o corpo falando, os sentimentos que exalam do próprio silêncio, né? A plataforma virtual tira muito dos nossos sentidos educativos em comunhão, né? Em comunidade. Mas eu queria reforçar isso que a Cláudia traz em 2 pontos que me parecem fundamentais da experiência pedagógica e formativa do mestre Paulo Freire. A primeira é essa compreensão do quanto nós hospedamos do opressor dentro de nós, né? Então, como é uma sociedade patriarcal, mercantil, muitos dos nossos processos serão processos aprendidos para serem reproduzidos na forma violenta dos preconceitos, né?
Então, acho que esse é um primeiro ponto reflexivo. Fomos capazes, ao longo da nossa última era, dita democrática, republicana, de destruir os preconceitos instituídos na lógica da invasão colonial, escravista, patriarcal, colonialista? Me parece que ainda não. Que o que define a nossa lógica, inclusive de uma experiência de cristianismo que aniquilou a diversidade indígena, que conformou, né? Claro que nós tivemos vários teólogos da libertação, vários tipos diferenciados de experiências jesuítas, mas a meta do catolicismo era a colonização, né? Era a invasão colonial, né? Que tem a ver no Freire com essa cultura hegemônica de destruir o outro, a morte da alteridade, para usar o Dussel, né? Então, eu acho que esse é um primeiro processo, assim. Há uma herança histórica muito presente na nossa cotidianidade, que é absurdamente reveladora dos nossos preconceitos, né? E acho que esse processo educativo, ele também precisa ser instituído numa escola diferenciada, que nós não tivemos. A nossa educação formal é absurdamente julgadora, em especial em territórios ditos menos favorecidos economicamente, né? Com coordenações, direções e docências, ajudando a construir um processo violento de escolas da periferia e escolas da nobreza, ou crianças pericas e crianças da nobreza, né? Então, eu acho que esse é um primeiro ponto. A gente precisa se perguntar que processo formativo nos educou ou nos educou para mantermos os nossos preconceitos. E o outro lado também é verdade. O quanto os movimentos sociais ao longo do tempo, e agora no nosso tempo, movimento negro, movimento camponês, movimento LGBTQI, eles têm nos ensinado a voltar a aprender, porque só aprende quem está aberto a, convivendo com a diversidade, perguntar-se sobre o quanto reproduz essa matriz desigual e violenta. Então, nós estamos sendo convocadas a nos despirmos dos preconceitos. Eu não sei se há ponto suficiente de fazermos uma autocrítica coletiva, de que enquanto não formos capazes de dizer é verdade, preciso melhorar, manterei uma raiz escravista, patriarcal, colonizadora, mercantilizadora, né? Eu digo isso, e aí Anitta e Rose podem melhorar os elementos, mas me parece que, como mãe, né, eu fico me perguntando por que eu ainda temo a orientação sexual que o meu filho possa ter? Por que esse é um problema para mim como mãe? Será que o que meu filho escolherá da sua vida afetiva para ser feliz? Por que essa pergunta? Essa não é uma pergunta absurdamente invasora? Ela não é uma pergunta vinculada a uma normatividade para além dos medos de uma sociedade desigual, mas conformadora dos meus pré-conceitos estabelecidos, né? Então, eu acho que a gente precisa fazer uma reflexão profunda sobre a herança neocolonial que ainda mantemos vivas quando esses temas continuam sendo temas tabus. Homossexualidade é um tema tabu, fome é um tema tabu, desigualdade social é um tema tabu, educação popular é um tema tabu. Eu volto para a Cláudia, a reflexão dizendo, não é nos perguntarmos o que nos despimos e o que não podemos nos despir até o momento? Posso, Maíra? Roberta, eu vou tentar não só dialogar com você, mas trazer um outro ponto aqui para o diálogo, né? Para dentro dessa perspectiva, depois a Anitta me diz se faz sentido ou não, né? Mas nessa lógica que eu construí, que diz respeito ao meu lugar de fala, né? Quando você fala de reconhecer essa herança histórica, olhar para o que está dentro de mim, né? Eu vou trazer também um conceito que eu acho que ele é essencial também para ir, também, né? Que é de representação. Né? Então, por exemplo, o quanto que o que eu consumo de informação e comunicação ajuda a trabalhar essas representações que eu tenho. E daí, nessa minha lógica aí de trazer as práticas, né, eu relato um diálogo que eu tive com um senhor,
né? E eu perguntei para ele, gente, aleatório, né? Assim, mas eu perguntei para ele, né? Aonde o senhor mora aqui em Bauru, né? Eu estou falando de Bauru, uma cidade no interior de São Paulo, aqui no centro-oeste do estado de São Paulo. E ele falou assim para mim: ah, minha filha, eu moro no bairro de Deus. E daí eu falei assim para ele: ah, então o senhor poderia me dizer onde Deus mora, né? E ele falou um bairro assim de muito periférico e muito carente em Bauru, né? E daí eu olhei com surpresa e ele disse assim: é porque toda vez que eu falo onde eu moro, as pessoas me dizem pelo amor de Deus, né? Era uma brincadeira, mas dias depois saiu no jornal aqui uma matéria mostrando que as pessoas, quando iam procurar emprego e preencher a ficha de emprego, e as pessoas que moravam nesse bairro, elas não diziam que moravam lá. Elas mentiam, porque dizer que moravam lá já trazia, né, um rótulo, né, uma imagem dessas pessoas. Criadas por quem? Se pouquíssimos bauruenses, eu tenho certeza, foram até o bairro, conhecem os bairros, as ações culturais, enfim, o que é o bairro de fato, né? Então, veja o papel que a mídia tem, né, quando ela trabalha essas questões. Essa semana eu tive o prazer de assistir também uma palestra, né, uma live, né, hoje é o que nos resta, né, sobre a questão da mídia, da multiculturalidade, das migrações, né, de como a mídia trabalha, né, também a imagem do que é esse imigrante, né, e como isso impacta no olhar que eu tenho a respeito dele, né? Então, desde que seja até no olhar de muita boa vontade, mas do coitadinho, né? Veja, né? Do imigrante, peraí, né? Não europeu, norte-americano, né? Eu estou falando, né? De outro tipo de imigrante, né? Então, acho que esse reconhecimento também, né, do que está dentro de mim, dessas heranças, a partir do que eu consumo de informação, eu acho que ele é muito libertador quando eu consigo reconhecer isso, né? Então, acho que esse é um ponto que eu traria para esse debate. Olha, eu vou dizer alguma coisa assim que tem a ver com a fala de vocês duas, eu acho, eu considero. É que, Paulo, por que a gente tem tantos preconceitos? Paulo diz: a nossa educação vem sendo a educação da resposta. Quer dizer, o professor tem a resposta, diz e os alunos sabem e reproduzem. Então, essa discriminação vem sendo trazida pela escola, pela família, pela igreja, pelo clube, em todos os setores. Quando Paulo diz a pedagogia verdadeira é a pedagogia da pergunta. O que interessa a cada um de nós. Porque se você pudesse na escola dizer: olha, a minha angústia é que eu não sei como eu vou educar, eu tenho receio da sexualidade e como vai se encaminhar o meu filho. Mas você não tem essa possibilidade. Normalmente não tem. As escolas até hoje ainda não estão abertas a esse ponto. Então, Paulo diz: é a pergunta, é através da pergunta que a gente chega à substantividade do evento e do fenômeno. A gente tem que perguntar: por quê? Por que você tem medo? Não é? Você está contra quê ou contra quem? A favor de quê ou a favor de quem? Não é? Como você aparenta os seus medos? Então, é essa a questão. A gente tem que perguntar e perguntar e perguntar. É através da pergunta, repito, que a gente vai à substantividade do evento, da coisa, do fenômeno, daquilo que pode ser conhecido, mas que está velado. É através da pergunta que a gente pode desvelar o que está escondido, vamos dizer assim, não é? Gostaria de dizer isso. Eu acho que é importante o pensamento de Paulo, essa questão de estarmos sempre perguntando e não certos das nossas certezas
aceitando toda a primeira explicação que vem do professor. O professor vai dizer, não, é assim porque sempre foi assim. A gente tem que ter cuidado para não ter um filho desviado homossexual. Mas por quê? Não é? Se alguém perguntar, não, porque é assim, porque sempre foi assim e assim será. Porque nossa sociedade não quer, não gosta e não aplaude esse outro tipo de casamento que não seja de homem com mulher, né? É isso. Bonita, nessa dimensão de fazer pergunta, né, no livro Pedagogia da Autonomia, o Paulo Freire coloca essa dimensão do estudo, né? A favor de que eu estudo, contra que eu estudo, para que eu estudo algo. E nós recebemos uma pergunta aqui no chat da Graziela Fonseca, que ela fala o seguinte, né? A onda negacionista que a gente vivencia em relação à ciência se deve ao fato da própria ciência negar o espaço popular, né? Remetendo um pouco ao que a Roberta falou no início da nossa live, ou essa postura negacionista que exclui as massas se deveria ao método científico e às suas raízes coloniais, professoras? Se deve às raízes coloniais, né? Quer dizer, é isso. É aprender, decorar e repetir, né? E que vem sendo trazido até hoje, já fazia até um tempo que não se falava, agora, de uns 3, 4 anos para cá, se fala sempre, na Casa Grande de Senzala, né? Foi a nomenclatura usada por Gilberto Freire, recifense também, e que explica muito bem as diferenças comportamentais e a segregação. O desprezo, não é? A submissão dos que moram na senzala. Na senzala estão separados. Veja o que Paulo dizia, unir como uma ação pedagógica, como uma ação comunicativa. Na senzala não existiam parentes. Quando os senhores iam comprar o escravo, interessava para ele músculos fortes e dentes bonitos. Eles escolhiam os escravos como ele escolhia os cavalos, vendo pelos dentes, né? E forçava esses homens totalmente separados das mulheres, dos filhos. As famílias eram totalmente desfeitas, uma para cada lado, porque isso não dava possibilidade de união, de cumplicidade, de conversas, de uma possibilidade de alguma coisa mudar. Não. Eles estavam ali, um com medo do outro, às vezes com medo do outro, muitas vezes um sendo conivente com o outro, ou talvez não conivente, sendo cúmplice do outro. Mas a escravidão no Brasil, que ainda não acabou, essa é a responsável por grande parte dos males de nossa sociedade. Grande parte. Quer dizer, você não pode, vamos dizer, meninos entregadores de mercadoria que se sujeitam ao trânsito, se sujeitam às doenças, vai levar um jantar na casa de dona fulana e ela telefona para a loja e diz assim, não me mande gente aqui, eu quero que gente venha trazer. Porque o rapaz era negro. Eu não aceito comida que passe mão de negro. A primeira vez que eu vi uma comissária de bordo da Varig, uma mulher negra, belíssima até, ela estava Paulo assim, eu no meio e essa senhora aqui. Uma granfinona, e a menina veio com a bandeja, ofereceu, ela olhou com toda a arrogância e disse, não, senhora, não quero. Ela não disse, nem muito obrigada, nem nada. É como se ela dissesse, de mão de negro eu não recebo, porque eu não vou comer essa comida suja.
não é? Então, isso ainda vemos diariamente. Ah, mas ela é negra e desceu pelo elevador social do prédio? Como é isso? A gente está cansada de ver essas coisas. Então, ou a gente luta contra essa mentalidade escravista que divide, que retira do outro a essência humana que ele é, despreza o outro como um ser menos, e luta. Anitta, deu um probleminha no seu microfone, você habilita ele para a gente, por favor? Ficou muito tempo desligado? Não, só um tanto. Pois é isso. Eu acho que a gente tem que lutar contra esses preconceitos. Sabe, eu me lembro de uma amiga minha, muito amiga, ela já faleceu. Ela é de família muito rica, muito elitista de Pernambuco. Gente muito rica. E ela disse, não, eu sou a favor de Paulo Maluf, porque Paulo Maluf faz as coisas. Aí eu digo, Celina, você já perguntou, ele faz para quem? Ele faz contra quem? Ele luta a favor de quê? A favor de quem? Você já fez essas perguntas? Ela disse, não, então faça. Ela disse, se eu fizer, ele não é tão bom assim como eu pensava. Né? Porque ele está sempre castigando e levando à miséria aquele que já está em situação insustentável. Professoras Roberta, Rosiane, gostariam de complementar nessa perspectiva de pensar a ciência, né? Se fala negacionista, Roberta? Eu penso que essa linha da Anitta é muito importante e eu queria complementar essa questão dessa matriz escravista com... O Paulo Freire ele é de uma geração de muita gente importante para a nossa história de recuperação da trajetória das resistências. O Abdias Nascimento, por exemplo, com o debate da quilombagem, né? Ou o Clóvis Moura. E todos esses autores, homens e mulheres, que muito engajados no Brasil e no Cone Sul, tiveram que ser exilados pela ditadura militar, que se encontraram no latino-americanismo de hospedagem no Chile, na América Central, no México e daí para o mundo. Então, me parece que nós precisamos, no nosso tempo histórico, recuperar as histórias das resistências da América Latina e o Caribe. Eu queria muito que o Freire estivesse presente para dialogar com o Krenak, com o Munduruku, com todas essas grandes referências do nosso tempo, que, à luz dos ensinamentos do Freire, estão nos mostrando que outros mundos necessários e possíveis para frente só tem sentido se a gente recupera a herança histórica da resistência. Então, nós vivemos um grande problema, que é uma educação formal que nega a história das resistências, que oprime o reconhecimento de que a gente se mantém vivo como classe, como trabalhadores, como mulheres, como negros, que empobrecidos resistem e insistem em produzir outro modo de produção possível. Na música, na arte, na economia popular. Então, assim, para além da... A senzala é um espaço que, desde a Casa Grande, tem a função de segregar, aniquilar, anular. Mas, desde a resistência, tem o espaço do comungar, do conviver, do rebelar, do insistir com as linguagens próprias, né? É na senzala que você mantém a herança daquilo que é banzo na dor e alimento saudoso para frente na produção emancipatória. Então, é dali que a quilombagem se alimenta como narrativa cultural e política da resistência, né? Então, eu penso que a gente precisa reivindicar a dialética da dialogicidade. Não fomos só escravizados, ainda que a escravidão habite na nossa cotidianidade política,
fomos também sujeitos, homens e mulheres de resistência. Eu estou dizendo isso por uma questão. O Paulo Freire ensina para a gente como ele é um sujeito de aprendizagem. Textos que começam falando em homem e textos que terminam falando em homens e mulheres, né? Negros e negras. Isso é processo de aprendizagem. Isso é, de fato, escutar, estar junto com o outro e com a outra. Então, eu queria reforçar isso, sabe, Nita? Que a gente precisa reivindicar a beleza da história das resistências. Canudos, né? A quantidade e a violência que tem sobre a história de Antônio Conselheiro, né? A quantidade de estereotipação das nossas grandes histórias de resistência, né? Então, a gente precisa tirar as histórias reais de uma história oficial que continua as negando. Então, acho que o Freire ajuda isso. Não habita só em nós o opressor, mas habita também a história das resistências. E eu acho que é nisso que a gente tem que se fincar para pensar o amanhã. É isso mesmo. Sempre pensando e refletindo. Paulo dizia, sempre pensando e refletindo. E não ficarmos certos sempre de nossas certezas. As nossas certezas vão sendo substituídas por outras certezas, até pelo processo histórico de avanço, não é? Então, é isso, eu acho que você tem toda a razão, não é? E esse negacionismo da ciência, eu acho que é uma das provas dessa coisa. Paulo não gostava muito de falar ignorância, mas é a ignorância que o colonialismo nos deixou, não é? Então, se eu faço isso e deu certo, se eu moer a cana e conseguir fazer o açúcar, eu não preciso de estudar ciência química para fazer um açúcar. Quer dizer, existe a negação da ciência desde os princípios mais básicos da nossa produção, vamos dizer, produção industrial, vamos dizer assim, né? Então... Bonita, você traz essa dimensão, né, da gente pensar e refletir. Então, para a gente finalizar, né, essa tarde / noite de reflexões aqui sobre os saberes de Paulo Freire, eu gostaria de pedir para que cada uma, então, ao longo da live, a gente pontuou algumas das obras de Paulo Freire, alguns dos conceitos, mas que para vocês, né, representam aí uma leitura que é representativa dentre a vasta obra de Paulo Freire, para a gente indicar ao público que nos acompanha agora ao vivo, né, pelo YouTube, e quem depois vai assistir a essa live. Professora Rosiane, você começa? Sim, acho que para fazer sentido com o que eu falei, né, uma extensão ou comunicação, né, embora tenha sido escrita num contexto, né, específico, como eu disse, a gente pode, a partir dela, fazer reflexões extremamente atuais e necessárias, né, para pensar nessa perspectiva do difusionismo, né, e até do respeito, né, com os interlocutores. Então, essa seria a obra que eu acho que é elementar para qualquer área de atuação de qualquer pessoa. Obrigada, Rosiane. Professora Roberta. Eu queria agradecer a querida Anita, Maíra e Rosiane pela dialogicidade, as pessoas que toparam dialogar com a gente nesse ambiente virtual. Eu vou indicar o Pedagogia da Esperança. Primeiro porque me parece que é uma maravilha de recuperação histórica do próprio Freire sobre a pedagogia do oprimido, e a instauração da maturidade do pensador Paulo Freire em aprender elementos ao longo da sua dialogicidade e dos seus contextos históricos vivenciados, num processo de reflexão profunda sobre o protagonismo do popular na nossa cotidianidade, como educadores e educadoras também populares. Quer dizer, em vez de falar sobre o povo, falar como povo, dizia o Freire nesse texto, que eu acho que é de uma sabedoria incrível, assim. Então, eu penso que nesse texto, classe, raça, gênero e latino-americanidade se misturam
e conformam uma superação de teses anteriores, uma superação não no sentido de negação, mas de acúmulo para frente de processos apreendidos ao longo desses 30 anos, né? Então, eu deixaria essa obra como um exercício aí. Nita, para a gente poder encerrar, então, com a sua indicação tão preciosa aqui nessa noite. Obrigada. Eu gostaria de referendar uma coisa na escolha de Pedagogia da Esperança, que é quando Paulo se dá conta de que ele errava. Ele não dizia erro, ele não dizia eu errei, eu resvalei. Foi nessa obra que ele se tornou, vamos dizer, um pensador moderno, progressista, porque ele reconhece os seus próprios erros e não tem medo de confessá-los. Ele confessa e ele supera o que ele tinha dito antes. Eu diria que um livro que deveria ser mais lido no Brasil, que não é dos mais lidos, é Pedagogia da Indignação. É um livro que Paulo fala com um sentimento de amor e se lastimando da perda do índio Pataxó, queimado pelos filhos da elite de Brasília, com tamanha pujança que a gente pode ver o que se passava dentro do corpo e da alma de Paulo. Muito obrigada. Obrigada, Anita, obrigada, Roberta, obrigada, professora Rosiane, também a todos e todas que nos acompanharam, né, nessa tarde pelo YouTube. Lembro mais uma vez que a live vai ficar salva no YouTube da TV Unesp, para que vocês possam reassistir, indicar a outras pessoas, para estimularmos ainda mais esse processo de pensamento e reflexão a partir de Paulo Freire. Também faço o convite para que vocês sigam o perfil do Instagram, Saberes do Sul, né, onde vocês podem ter as diferentes informações sobre as lives que já foram realizadas e as que ainda virão aqui no nosso encontro. A próxima live está agendada para o dia 28 de junho, às 5 horas da tarde, e aí lá no nosso Instagram você vai saber em primeira mão qual é os saberes que nós vamos debater aqui nessa perspectiva do Sul Global e também quem serão os nossos convidados. Obrigada a todos e todas pela companhia. E antes de me despedir, então, eu deixo com vocês mais uma música do Vinícius Zurlo, né, o nosso convidado músico paulista aqui, mais uma vez, para brilhantar a nossa tarde, a nossa noite. E agora ele vai se apresentar numa música autoral, Areal, Canto de Luta, mais uma vez trazendo essa dimensão de força e de resistência que nos remete tanto a Paulo Freire. Então, desfrutem da música. Muito obrigada pela companhia mais uma vez. E até a próxima, a gente fica com Vinícius Zurlo. Hoje eu vou dormir na praia, num trapiche de madeira, feito um moleque vadio, feito um capitão da areia, sob a lua na Bahia, que a todos alumeia, sem ter preconceito algum. Lua velha companheira, manda avisar Pedro Bala que vai chegar nosso dia, ainda que não amanhã, de repartir a Bahia, um pouco pra cada um, que é pra não ter sem nenhum, um pouco pra cada um, que é pra não ter sem nenhum. Bahia pro filho da lavadeira, Bahia pra filha do pescador,
Bahia de Queto, de Angola, de Jejinagô. Bahia de Queto, de Angola, de Jejinagô. Vai passar nesse dia bando de lampião, junto com Volta Seca, libertando o sertão dessa gente mesquinha que não quer dividir o pão, que se acha dona da terra, mas não planta no chão. Essa gente mesquinha que não quer dividir o pão, que se acha dona da terra, mas não planta no chão. Pedro Bala, Virgulino, litoral e sertão, capitães da areia, bando de lampião. Pedro Bala, Virgulino, litoral e sertão, capitães da areia, bando de lampião. Manda avisar Pedro Bala que vai chegar nosso dia, ainda que não amanhã, de repartir a Bahia, um pouco pra cada um, que é pra não ter sem nenhum. Um pouco pra cada um, que é pra não ter sem nenhum. Bahia pro filho da lavadeira, Bahia pra filha do pescador, Bahia pros filhos da capoeira, Bahia de Queto, de Angola, de Jejinagô. Bahia de Queto, de Angola, de Jejinagô. Vai passar nesse dia bando de lampião, junto com Volta Seca, libertando o sertão dessa gente mesquinha que não quer dividir o pão, que se acha dona da terra, mas não planta no chão.